Essa instituição, cujas fotos se sucederam, existe há 29 anos, cuida de aproximadamente 200 crianças, da educação infantil ao ensino fundamental e vive exclusivamente de doações. Há quase 30 anos essa escola se mantém graças à colaboração de inúmeras pessoas anônimas que doam ou alguma quantia, ou doam gêneros alimentícios, ou se doam, porque a escola também recebe voluntários que de alguma forma colaboram, dão algumas das suas horas, sejam essas pessoas professores, professoras, profissionais dos mais diferentes ramos. Então há quase 30 anos vão ser comemorados no próximo ano de 2010, essa escola se mantém. A diretora, inclusive, está aqui presente e ela se desloca há 30 anos, há mais de 30 anos ela se desloca do Rio de Janeiro, do bairro de Botafogo, antes do Flamengo, antes de Quintino, enfim, considerando a sua peregrinação pelos diferentes bairros do Rio de Janeiro. Então ela está aqui. Eu gostaria de pedir a vocês e a você também, Terezinha, que se levantasse para que os nossos convidados pudessem te aplaudir. Ela subiu. Está aqui, Terezinha. Vire-se para trás para as pessoas te verem, por favor. Bem, vamos então ao tema da noite. Alguém dizia assim: eu irei na palestra porque eu quero saber como me livrar das preocupações. E eu então respondi: você me convide para essa palestra, porque se livrar-se das preocupações é tudo que nós gostaríamos. E é muito difícil, é praticamente impossível encontrar alguém que se livre das preocupações, porque basta ter contas para pagar, a gente fica preocupado. Basta ter filhos pequenos ou crescidos, a gente fica preocupado. Basta ser uma pessoa responsável com seus compromissos, cumpridor de horários, uma criatura pontual, ficamos preocupados com o horário. Então, de uma forma ou de outra, todos temos preocupações. Mas a proposta desta noite é que a gente tente lidar um pouco melhor com as nossas preocupações. E como a própria palavra já diz, preocupação é uma ocupação prévia. Sempre que nos ocupamos previamente com alguma coisa, estamos nos preocupando. Isso num sentido denotativo. Mas no gosto popular, preocupação virou sinônimo de uma aflição antecipada ante algo que pode ou não acontecer. Quando uma coisa de fato vai acontecer, ou está na iminência de acontecer, vale a pena alguma preocupação, no sentido de minimizar o desconforto que esta situação poderá nos causar. Mas quando não há nenhuma evidência de que esta situação acontecerá, e nós antecipadamente sofremos e nos inquietamos, então nós vamos entrar ali numa classificação que veremos daqui a pouco, numa preocupação improdutiva. E toda preocupação improdutiva é uma fonte de sofrimento, de descompensação emocional. Vamos então ver os nossos slides. Inicialmente, nós temos aqui a hierarquia das necessidades humanas, que foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow. E Maslow, ao estabelecer essa pirâmide das necessidades humanas, ele quis mostrar para nós que todos, indistintamente, independente da latitude ou da longitude, do nível de escolaridade, da questão da religiosidade, do nível cultural, todos, de alguma forma, temos essas necessidades. Alguns mais, outros menos, porque alguns se contentam com pouco, outros têm necessidades excessivas e fazem inúmeros sacrifícios
a fim de atender a essas inúmeras necessidades, o fato é que quanto mais necessidade a gente cria para nós, mais complicação a gente acarreta para a nossa vida. Quanto menos necessidade e quanto mais modesta for a nossa maneira de viver, desde que esta maneira tenha qualidade de vida, menos complicação a gente acarretará para nós. Então é fundamental que a gente pare para pensar nessas necessidades. O Maslow coloca na base dessa pirâmide as necessidades de cunho fisiológico. E por quê? Porque todos nós temos essas necessidades. Necessitamos de alimentação, necessitamos de sono, necessitamos de um banho, necessitamos urinar, defecar, nos alimentar, necessitamos de água. Logo, as necessidades fisiológicas estão na base das necessidades humanas. Todos também temos necessidade de segurança, ainda mais nesses dias tão violentos e tão atribulados. Temos necessidade de nos sentirmos protegidos e de termos uma relativa estabilidade emocional, psíquica, física, que nos garanta um mínimo de serenidade para a gente transitar dentro do mundo, para a gente estabelecer relações com as mais diferentes criaturas. Todos temos necessidade de pertinência, de nos sentirmos pertencendo a algum grupo. A um grupo familiar, porque é muito triste viver na solidão quando os parentes falecem ou quando estão distanciados da nossa convivência. Temos necessidade de pertencer a uma instituição religiosa, os que obviamente aderem a uma instituição dessa natureza, dessa ordem, e ali nos sentimos acolhidos, porque em função do nosso desligamento de Deus, embora Ele permaneça ligado conosco o tempo inteiro, temos essa necessidade de acolhimento. E as instituições humanas, as mais variadas, nos propiciam, quando há um clima de convivência sincero, legítimo, genuíno, autêntico, nos propiciam esse colo materno, ou esse útero materno. Temos necessidade da estima dos outros e também de estima própria. Como é bom ser querido, como é bom ser amado, saber que quando nós chegamos num determinado ambiente, as pessoas se felicitam com a nossa presença. Porque é muito triste chegar num ambiente e as pessoas se afastarem, virarem a cara, ou terem uma postura de asco, de aversão à nossa chegada, à nossa figura. Então temos necessidade do afeto alheio. Mas em alguns momentos, a gente deposita na mão das pessoas, nas mãos delas, toda a responsabilidade da gente se fazer feliz. É como se o outro tivesse a obrigação de nos fazer feliz. Quando fazemos isso com um amigo, com os pais, com o familiar, com a esposa, com o marido, nós estamos transferindo essa responsabilidade. Porque o outro nos ajuda para que nos façamos felizes. Nós ajudamos o outro a se fazer feliz. Porque senão em algum momento rolará algum tipo de cobrança. Eu dei a minha vida para você e você simplesmente não valorizou a minha dádiva, a minha doação. Mas o outro pediu que dessemos a vida a ele ou a ela, o outro exigiu isso da nossa parte. Se o fizemos, foi porque desejamos fazer assim. Não, mas quando nós falamos assim, César, o que nós estamos querendo é dirimir algum conflito, é resolver algum entrever, alguma dificuldade na nossa relação. Mas é jogando no ventilador que a gente resolve os nossos problemas? É acusando ou responsabilizando ele ou ela que a gente encontrará um denominador comum? Deveríamos fazer a nossa meia-culpa primeiro. Eu errei nisso, eu me equivoquei naquilo, para que o outro também se sinta sensibilizado e motivado a fazer o mesmo. Mas a nossa tendência é cobrar dos outros afeto, é pôr na conta dos outros, é desejar que os outros paguem a fatura da nossa infelicidade.
porque vivemos nos auto-boicotando, puxando o nosso próprio tapete, porque esquecemos que a felicidade se encontra nas nossas mãos. Há um grande educador que viveu aqui na Baixada Fluminense, o professor Leopoldo Machado, fundador do Colégio Leopoldo, que num apólogo muito interessante e muito conhecido daqueles que tiveram acesso à literatura do professor Leopoldo Machado, em que ele diz que certa feita alguns seres infernais se reuniram com um propósito específico: esconder a felicidade do homem. E naquela assembleia, várias sugestões surgiram. Vamos colocar a felicidade no topo da montanha mais alta. Pensaram, não. Fatalmente o homem chegará no topo dessa montanha e haverá de tomar posse da felicidade. Então vamos colocá-la, sugeriu um outro, no mais profundo dos oceanos, nas profundezas abissais de algum mar. Pensaram, refletiram, não. O homem fatalmente mergulhará e encontrará a felicidade. Foi quando uma outra sugestão, uma terceira, surgiu e foi aclamada de pé, foi aceita por unanimidade. Coloquemos a felicidade no coração do homem, porque ele se lembrará de procurar em todos os lugares, menos dentro dele próprio. E assim seguimos, em busca de uma felicidade ilusória que acreditamos esteja com alguém, quando na verdade ela se encerra dentro do nosso próprio coração. Temos necessidade de autorrealização. Mas como pode alguém se autorrealizar? Nós nos autorrealizamos quando nós não limitamos as nossas conquistas aos bens transitórios, aos bens materiais. Quando os conquistamos, porque temos necessidade deles, mas quando nos trabalhamos integralmente, porque temos necessidades que transcendem aquilo que o dinheiro pode comprar. O que o dinheiro compra e nos traz qualidade de vida, prazer, usufruto, é evidente que é bom, que é necessário. Tem um amigo meu que é religioso que costuma dizer que o dinheiro também é de Deus, quando ele é bem aplicado, quando ele é bem utilizado, bem empregado. Mas às vezes nós criamos um fosso em função do que cada um tem, em função do nível cultural, em função da condição racial, e nos distanciamos uns dos outros. E não há crescimento isolado, a gente precisa crescer juntos, em comunhão, administrando as diferenças e convivendo com os diferentes. Então alguém se autorrealiza quando estabelece metas. Quantas das vezes a gente se depara com pessoas que tinham como meta a aposentadoria? Depois que se aposentam, tem uma sorte de doenças, uma série de doenças que nunca tiveram quando estavam na ativa, porque transformaram a aposentadoria num fim em si mesmo. Perderam de vista que é um novo estágio do amadurecimento físico, psíquico, emocional, em que precisamos de novas metas. Diz o budismo, doutrina filosófica, se assim podemos dizer, que todas as vezes que nós perdemos de vista quais são as nossas metas, a gente cai na roda do sofrimento. Então é fundamental que a gente estabeleça metas sucessivas. Um amigo meu me disse uma vez: estou feito um barco à deriva, sem rumo, sem leme, sem vento, sem vela. E por que você está assim? Eu não sei, eu simplesmente deixei de sonhar, deixei de ter esperanças, me tornei uma criatura cética. E o ceticismo nos faz amargos. Se por um lado faz a gente pôr o pé no chão e destruir, pulverizar as nossas ilusões, por outro lado ele não nos alimenta de esperança, de sonhos, de ideais. E são esses ideais que nos mantêm vivos. Quando a gente para de sonhar e deixa de acreditar em alguma coisa boa para a gente, para a nossa família, para os nossos amigos, para a humanidade, a gente começa a morrer. É igual a lua cheia. Depois que ela acaba de crescer, ela começa a diminuir. E nós não podemos parar de crescer. Temos essa necessidade a fim de que possamos transcender. Temos aqui o
a dinâmica ou o mecanismo do comportamento humano. Todos nós temos necessidades. Vide aquela pirâmide do Maslow que nós apresentamos no início. Essa necessidade gera uma tensão. Quantos de nós, ante a privação de alimento, a vontade de tomar uma água fresca, vamos nos sentindo tensos? Quantas das vezes a gente se sente tenso porque está com vontade no banheiro e está numa condução coletiva? Ou está no meio de um engarrafamento? E aí cada um vai ter que dar o seu jeitinho. Mas isso gera uma tensão. Quantas das vezes estamos num lugar fechado e se temos claustrofobia, tensão? Ou vamos falar em público. E se falar em público é um dos grandes medos que o ser humano tem, há quem diga que supera inclusive o medo da morte, pronto. O aluno congela, o líder religioso congela, aquele jovem estudante congela e empaca e não consegue sair do lugar. Então isso tudo gera uma tensão. Mas a gente tem que se livrar dessa tensão. E para se livrar dela, temos que buscar desenvolver ações. Ações que nos levem a alcançar os objetivos que a gente deseja. Alcançarmos os objetivos, a gente então relaxa. A gente entra num estado de homeostase, um relaxamento temporário do corpo. Só que este relaxamento é temporário. Ele vai nos gerar novas necessidades. Porque não há ninguém que coma uma vez e nunca mais precise comer. Não há ninguém que faça sexo uma vez e nunca mais sinta vontade de fazer sexo. A não ser que tenha sido uma tragédia essa primeira vez. Não há ninguém que beba água uma única vez e nunca mais precise beber água. Então, o ciclo das necessidades humanas, ele se repete continuamente. Mas, se entre a ação e o objetivo alcançado houvesse uma interferência impedindo a gente de se realizar, haveria então uma frustração. Todo bom pai e toda boa mãe frustra o seu filho de vez em quando, para que a vida não o faça e o pegue de surpresa. Não há como viver sem frustração. E há pessoas que sofrem porque não conseguem lidar com as suas frustrações. Fazem da frustração momentânea algo definitivo. Não, mas eu errei, eu me equivoquei, eu troquei as bolas. Quando uma criança está montando um quebra-cabeça e ela encaixa uma peça errada, será que ela está fracassando ou ela está aprendendo? Me parece que ela está aprendendo. E ela vai tornar a tentar encaixar. Assim somos nós. Nós não nascemos perfeitos. Nós temos necessidade, em alguns instantes, até de errar. Não que a gente busque deliberadamente errar, mas quanta coisa boa a gente tira dos nossos erros, das nossas frustrações. Nós aprendemos como não fazer a coisa. É mais um tipo de estratégia ou de recurso que a gente elimina. O que vai nos aproximar cada vez mais, ao longo do tempo e das tentativas, dos acertos. Mas há quem lide muito mal com seus próprios erros e se condene. Quantas das vezes nós nos tornamos promotores inclementes de nós mesmos? E em todo tribunal que se preze, todo tribunal equilibrado, além do promotor, nós temos um advogado de defesa. Mas inúmeras vezes temos dificuldade de evocar o nosso advogado de defesa, para que ele nos ajude a estabelecer um relativo equilíbrio. Então só nos acusamos, só nos cobramos, só nos exigimos. E o que é pior, passamos a exigir também muito dos outros. Se há uma frustração, essa frustração pode levar a uma autodecepção, pode nos levar a um processo depressivo, pode nos levar a um adoecimento, mas diante dessas necessidades, ou da possibilidade múltipla de satisfazer uma necessidade, se instala um conflito. O que eu tenho que fazer para que dessa vez eu possa acertar?
Eu estou com duas opções. Ante as duas opções se estabelece um dilema. E esse dilema personifica um conflito. Ter conflito é ser humano. Os conflitos fazem parte da condição de sermos humanos, da espécie humana. Eu não sei se eu viria hoje nessa palestra, porque eu tinha um outro compromisso. Eu fiquei em dúvida, conflito. Bom, eu não tenho certeza, já que o João falou do Flamengo, se o Fluminense conseguirá reverter o placar hoje. É um conflito, mas que eu gostaria que ele revertesse, eu gostaria. Vou ao cinema ou vou à praia? Me torno religioso deste rótulo ou daquele outro? Conflito. Caso ou fico solteiro? Me mantenho casado ou me separo? Conflito. Então todos nós temos conflitos. A adolescência é um período por excelência, é um prato cheio de conflitos. E quantas das vezes nós pais nos esquecemos que já fomos adolescentes? Por quê? Porque arrastamos aspectos da nossa infância mal resolvidos. Carregamos feridas que não foram cicatrizadas. E queremos nos realizar através dos filhos. Queremos que eles curem as nossas feridas e nos ajudem a sublimarmos as nossas frustrações. Mas o que é então conflito? Do latim conflito. Embate, choque, peleja, luta. Há conflitos interpessoais, internacionais e conflitos intrapessoais. Ou ainda, é o funcionamento simultâneo de impulsos contraditórios, conscientes ou inconscientes. Puxa, mas esse homem me atrai tanto, mas eu sou casado. Essa mulher me atrai tanto, mas eu sou casado. Olha o conflito. Né? A gente se apaixona, e quando a gente se apaixona, a gente volta para o útero materno. Porque no estado de paixão, todas as nossas necessidades são supridas. A gente dá um pontapé numa pedra, que até a pedra é coisa maravilhosa. Parece que não dói aquele pontapé, porque a gente está apaixonado. Então a paixão é um retorno ao útero materno, simbolicamente falando. Porque um nutre o outro. E a nossa capacidade de discernimento dos defeitos, ela se encontra completamente nublada. Porque a gente não vê os defeitos. Só quando a paixão vai esfriando, ao longo da convivência, que a gente vai enxergando exatamente com quem a gente se casou. E aí muita gente, mas foi com essa coisa que eu vim fazer? Foi. Porque essa coisa que você escolheu. E agora? E agora vem o conflito. Fico junto? Me separo? Como o acaso não existe, ela pode não ser a pessoa ideal dos meus sonhos, nem ele, mas é ideal para as minhas necessidades momentâneas de crescimento. Então deixa eu tentar ver o que eu posso aprender nessa convivência. Vamos então ver, baseado nas nossas necessidades, que são inúmeras, baseado na presença de conflitos na nossa personalidade, quais são as nossas preocupações? Algumas delas. Tá? Amor. Quem não deseja ser amado? Às vezes a gente deseja mais ser amado do que amar. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo e ele criou, de acordo com a cabeça dele, uma classificação. Então ele fala de relações de complemento e de relações de suplemento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que todas as vezes que a gente entra numa relação esperando que o outro nos faça feliz, então a gente quer que o outro nos complemente. Mas a gente deveria entrar numa relação relativamente completados ou completos, para que o outro fosse um suplemento, fosse algo mais que viria se agregar à minha relação comigo. Mas se a gente busca complementos, a tendência é a gente se desiludir. Então nós deveríamos nos amar o suficiente e buscar do outro um suplemento, algo mais
que se agregasse à nossa busca de felicidade. Então, todos temos necessidade de amor, de afeto. Temos preocupação com a saúde. E isso é terrível, porque quando a criatura é preocupada com a saúde, ela faz uma romaria em médicos. E o que é mais interessante é que, se o médico dá um diagnóstico semelhante ao que foi dado por outros médicos, a tendência é dessa pessoa desconfiar desse médico. Então ela vai querer saber aonde ele se formou, há quantos anos ele está clinicando, se ele tem só consultório aqui na Baixada, ou se ele tem um consultório também na Barra da Tijuca ou na Zona Sul. Porque isso vira sinônimo da gente aferir a qualidade e a competência desse médico. Então a gente começa a desconfiar da competência dele. Por quê? Porque nós estamos tão focados e tão centrados na nossa doença, ou no caminhão de doenças que a gente acredita ter. Porque o problema da hipocondria não é a criatura querer tomar muitos remédios, é ela achar que ela tem muitas doenças. E todas as vezes que eu acho que eu tenho muita doença, eu posso estar fazendo aí um mecanismo de evasão da realidade. Eu posso estar querendo chamar a atenção para as minhas carências emocionais, carências afetivas. Então, eu fui curado de uma doença, eu trato de encontrar uma outra. Porque essa outra vai fazer com que eu continue sendo alvo da atenção de alguém. Nós estamos falando aqui de casos clássicos, obviamente diagnosticados por exames, e de pessoas que se tratam regularmente, doenças crônicas. Estamos falando de pessoas que não conseguem viver sem doenças. Da mesma forma que encontramos aquelas que nunca conseguem dar um tempo no amor. Antes de terminar o relacionamento, elas já emplavam o outro. E por quê? Porque elas não suportam ficar sozinhas. E eu fico me perguntando, alguém que não consegue ficar sozinho consigo, será boa companhia para alguém? Porque não se suporta. Então vai querer que o outro nos suporte? Não fecha para balanço, não se recicla. Então vive plugado em relações normalmente fugazes e desejando que o outro lhe faça feliz. Então preocupação com saúde é natural. Por isso muita gente tenta ter um plano de saúde diante do caos que é o SUS. Tenta se resguardar. Mas daí a viver colecionando bula de remédio e colecionando revista de produtos farmacêuticos para ver qual é o último lançamento, ou o lançamento mais moderno. E tem gente que aparece novas doenças que são fabricadas pelos laboratórios internacionais com o objetivo de justificar o lançamento dos remédios. Surgiu uma doença, eu tenho essa doença. A doença já está sendo pesquisada, analisada, mas ele já é o primeiro da fila. Eu sei que eu tenho isso. Preocupação com o dinheiro. E às vezes a criatura tem uma preocupação de que ela vai ficar pobre. Ela já tem dinheiro para toda a sua prole viver folgadamente, para os netos. Ela já acumulou um pequeno patrimônio que dá para ela relaxar um pouco. Mas ela vive naquela sanha, naquela sina, tem que ganhar cada vez mais. Parece que quanto mais tem, mais medo tem de perder o que tem. E todas as vezes que a gente quer muito, alguém está ficando sem. Mas quando a gente abre a mão, de forma equilibrada, generosa e solidária, a gente contribui para minimizar a aspereza da vida, as dores que nos cercam, as tristezas, as lágrimas. E tem gente que vive fissurado no dinheiro. Mata o pai, mata a mãe para ficar com seguro. Existem casos verídicos. Então o dinheiro, infelizmente, é uma fonte de preocupação e de loucura para muita gente. Mas como estava escrito no para-choque de caminhão outro dia, se dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja muito feliz. Preocupações de ordem sexual. Não, eu preciso ter um desempenho à altura.
Uma ocasião, um amigo me disse assim: o casal que não tem pelo menos 3 relações por semana não vive bem. E eu perguntei para ele: mas onde é que você leu isso? Não, a minha experiência me diz isso. Mas você está estabelecendo aí um paradigma para todos os casais. A mulher teve filhos, está de resguardo. Onde é que ficam essas 3 relações? A não ser que esse homem seja um tarado. E ela também. Tem filho pequeno, está amamentando. É muito difícil conciliar esses diferentes papéis. Talvez seja por isso que muitos homens, muitos de nós, não suportemos dividir o nosso espaço, que antes era exclusivo e era único, com o filho, ainda que ele tenha sido muito desejado. Porque nos falta essa empatia de nos pôr no lugar da mulher. Ou então o corpo dela vai se transformando mais rápido do que o nosso, e aquela paixão toda vai pulando fora, vai sendo diluída. Por quê? Porque nós ainda amamos muito a forma. Por outro lado, há mulheres que queriam predominantemente ou exclusivamente serem mães. Aí quando o filho nasce, o marido fica para escanteio. Ou há homens que queriam predominantemente ser pais e nunca mais agradam suas esposas. Nunca mais são gentis, generosos, atenciosos, minimamente românticos. E quando os dois queriam predominantemente serem apenas um casal, aí os filhos ficam a ver navios. Isso tudo acontece sem que a gente se dê conta, sem que a gente pare para pensar. Então, o que ocorre entre 4 paredes só diz respeito ao casal. A frequência, a continência, a presença ou a ausência disso ou daquilo só diz respeito ao casal. Que ambos se ajustem no ritmo e na frequência que lhes seja mais agradável. E ninguém tem nada a ver com isso, porque isso faz parte do sigilo do casal. Mas às vezes a gente lê em revistas, principalmente de consultório médico, de sala de espera, então lá, dizendo que fulano teve uma performance X. Eu conheci um casal em que eles estavam quase se separando, porque ela queria que ele tivesse uma performance semelhante ao do personagem da novela. E ele dizia: mas eu não aguento, porque eu trabalho durante o dia inteiro andando, pegando sol na cabeça, e eu chego em casa e ela quer que eu tenha esse desempenho televisivo global. E o casamento estava por um fio. Então vejam a influência da mídia sobre a nossa sexualidade, determinando o que é bom e o que é ruim. Parece que quanto mais informação a gente tem, ao invés da gente se esclarecer mais, a gente se complica mais. Família é uma fonte de preocupação. E há, muitas das vezes, nós temos aqui psicólogos e psicólogas presentes, amigos nossos, e quantas das vezes a gente recebe adolescente no consultório, e eu particularmente fico me perguntando, ou me questionando, eu acho que quem deveria estar aqui era o pai ou a mãe. Porque para esse adolescente estar assim tão neurótico, que tipo de criação ele teve? Que mãe foi essa? Uma mãe ajustada, uma mãe adequada? Mas ele teve a mãe que ele precisava. E essa mãe e esse pai tiveram os filhos que precisavam. Porque não há o acaso. Tudo está previamente, de alguma forma, determinado. Mas nós podemos alterar o curso das coisas com o nosso livre-arbítrio. Tempo. Mas eu vou chegar atrasado. Antigamente eu pensava assim: nossa, faltam 10 minutos, já estou atrasado. Depois de um certo tempo eu parei e pensei: nossa, eu estou ficando neurótico com o tempo. Eu não estou atrasado, ainda faltam 10 minutos. Depois que der o horário e eu não tiver chegado, aí eu estarei atrasado. Mas eu ainda não estou atrasado. E quanta gente vive essa neurose de tempo? E essa coisa é tão engraçada que a gente não vive o momento presente. A gente está sempre vivendo um instante futuro. Quem é que lucra com os nossos desativos, com as nossas preocupações? As companhias de seguro. Porque elas apostam
no nosso medo e no nosso receio de que alguma coisa aconteça. Bom, então você está recomendando que a gente não faça seguro? Longe de mim. Aonde eu puder, eu também vou fazer os meus seguros pessoais. Mas daria a viver constantemente focado no futuro, descentrado no presente? O Paulo Coelho tem uma história que eu gosto muito, que está no livro dele, Maktub, que é a história das bananas, em que ele diz que dois monges estavam procurando o nirvana, o samadhi, a perfeição espiritual. E aí então eles estavam sentados numa igreja em ruínas, abandonada, naquela posição dos orientais, na posição de lótus. E de repente um deles esboça um sorriso. E o amigo diz: mas por que você está sorrindo desse jeito? Porque eu descobri uma verdade que eu não sabia. Mas que verdade você descobriu? A verdade das bananas. Mas o que uma banana pode ensinar para a gente? Observe. Aí tirou uma banana verde de uma bolsa a tiracolo. Essa banana verde representa o tempo que ainda não chegou. De nada adianta a gente querer comer, porque senão a gente vai passar mal. E a gente tem que esperar que as coisas venham de forma natural, no seu devido tempo. Guardou a banana, tirou uma segunda, já em estado de putrefação. Você vê essa banana que não dá nem mais para eu reparti-la com você? Ela representa o tempo que passou. Se a gente viver lamentando, chorando o que passou, a gente perde de vista o que a vida nos apresenta hoje, no aqui e agora. Guardou a banana, tirou uma terceira viçosa, bonita, cheirosa para quem gosta de banana, descascou, deu um pedaço para o amigo, comeu o outro. Você vê essa banana madura, gostosa, saborosa, representa o dia de hoje, que é o mais importante da nossa existência na Terra. A gente precisa valorizar o instante presente, porque se eu vivo intensamente o instante futuro, eu estou desconectado do presente, não haverá futuro para mim. E quem vive permanentemente do passado, não consegue também fruir as delícias, os sabores e também os dissabores da vida cotidiana. Não há como fazer uma cirurgia na memória e deletar aquilo que passou. Só nos resta ressignificar o passado, encontrar novas possibilidades de leitura do nosso passado e reconhecer o quanto nós aprendemos e crescemos com os nossos erros, com os nossos equívocos. A morte também é uma preocupação para muita gente. Perguntaram uma vez para Francisco de Assis, o São Francisco dos católicos: se você soubesse que você iria morrer dentro de 1 hora e ele estava capinando um terreno, o que você faria? E ele respondeu: eu continuaria capinando esse terreno. Porque ele tinha consciência tranquila de que ele fazia o que ele podia, o que estava ao alcance das suas possibilidades, pelo seu crescimento e pelo crescimento do seu próximo. Mas a gente já ouve outros discursos: eu sairia pegando todo mundo, eu sairia torrando meu dinheiro, eu faria uma viagem para um lugar que eu nunca fiz, mas só tem 1 hora. Então não é melhor que a gente faça tudo o que a gente tem vontade de fazer, desde que todas essas vontades sejam edificantes, construtivas, boas e saudáveis? E de vez em quando alguma loucura, porque ninguém é de ferro. O que é que diz o Aurélio? Preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Temos ideias antecipadas em grande número, ideias fixas. Vamos distinguir então preocupação improdutiva de preocupação produtiva. A improdutiva é a que gera uma porção de si. E se eu for infeliz me casando com ele? E se não der certo essa viagem? E se chover, eu estou indo para a palestra no Country Club? E se não tiver vaga para estacionar? E se? E a pessoa empaca e não faz mais nada. É uma preocupação improdutiva. E a produtiva?
é aquela que ajuda a resolver problemas que levam a uma ação concreta. Então, as nossas preocupações são produtivas ou são improdutivas, em sua grande maioria? A preocupação é um dos componentes centrais de todos os transtornos de ansiedade e da depressão. Então, eu tenho a preocupação de que me vejam como um português irrepreensível. Eu tenho a preocupação de que nada na minha roupa destoe de um bom estilo, de uma conveniência, considerando o evento. Ok, se pudermos nos vestir com apuro, considerando as diferentes festividades sociais, vamos fazer isso. Vamos fazer pelo prazer de vestir aquela roupa. Mas muitas das vezes a gente está muito preocupado com o impacto que a gente vai causar do que propriamente com o bem-estar que aquele penteado, que aquela sandália, que aquela calça, que aquele terno pode produzir. Então a gente está preocupado com o exterior, com a opinião social, muito mais do que com o nosso bem-estar. Ansiedade e depressão. Estou esperando uma carta, o resultado de um concurso, vou fazer uma prova, o julgamento de uma questão que está rolando na justiça há muito tempo. Ansiedade, normalíssimo. Mas eu ficar ansioso por nada, a ponto de ter taquicardia, suar frio, tremores nas mãos, pontadas na cabeça ou no estômago, essa ansiedade pode estar configurando um transtorno de ansiedade generalizado. E há pessoas que são assim, vivem permanentemente ansiosas. Quantas das vezes vem um comercial e a gente quer saber o que está passando naqueles 40 ou 50 canais? Tem gente que, se pudesse, veria 50 canais ao mesmo tempo. Ansiedade. A ansiedade gera ejaculação precoce em nós homens, que é um grande problema na cabeça de um homem. Claro, isso é importante para nós homens, mas um homem se mede da cabeça para cima e não do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo a gente é macho ou fêmea. Do pescoço para cima a gente se distingue como homem e como mulher. Então, se eu estou muito preocupado com essa performance, com certeza eu não terei uma boa performance. E será que a minha esposa está muito preocupada com essa performance? Será que não existem outros componentes nesta relação que sustentam, que alicerçam o nosso relacionamento? Por que esse foco excessivo ou exclusivo nas questões sexuais? Carrega alguma tara, alguma questão mal resolvida, algum medo do que possa a minha esposa, ou quem quer que seja, pensar a meu respeito? Então, uma grande preocupação com isso. Às vezes eu encontro pessoas que batem no peito, que fazem o que acontece, e eu fico me perguntando por que tem tanta necessidade de divulgar o que faz. Deve carregar alguma dúvida. Só pode ser, porque precisa fazer tanta propaganda. Porque quem tem convicção do que é, do que pode, do que faz ou do que não faz alarde, não tem necessidade de divulgar as suas qualidades. Depressão. E nós vemos que na depressão há muito de uma raiva, em alguns casos de depressão, uma raiva internalizada. Outro dia alguém me disse assim: já não estou me sentindo culpado, estou sentindo com muita raiva. Eu falei: que maravilha! Então você está próxima de se libertar disso tudo que está soterrado dentro de você. Porque é a mesma energia, só que estava numa tubulação chamada culpa. Aí ela mudou de tubulação, passou para a raiva. O ideal é que daqui a pouco ela não tenha nem mais culpa, nem mais raiva. Mas na sociedade judaico-cristã em que nós vivemos, é praticamente impossível alguém viver sem nenhuma culpa. Culpa porque saímos para vir aqui e deixamos algum compromisso. Porque deixamos os filhos em casa, porque deixamos o marido ou a esposa, porque faltamos a algo que já havia sido previamente agendado. A gente carrega inúmeras culpas, e a culpa é um ingrediente essencial da depressão. Frases de uma pessoa preocupada. Vamos ver se a gente se enquadra, né? Tento expulsar esses pensamentos de minha mente, mas eles voltam.
Nós não precisamos expulsar os pensamentos. Tudo que a gente tenta extirpar ganha mais força. Vamos analisar por que esses pensamentos estão chegando na nossa cabeça. Vamos permitir que eles cheguem? Não é nos prazer com eles, mas é examiná-los. Por que eles insistem em permanecer comigo? Eles querem me dizer alguma coisa? Eu estou fugindo de algo? Quanto mais eu fugir, mais eu tentar combater, mais ele vai se enraizar na minha cabeça. Eu preciso dissecá-lo, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entender a insistência com que ele se apresenta na minha mente. Não é fugir dele. As pessoas me dizem que tudo vai ficar bem, ainda assim continuo me preocupando. E é curioso. Ela não tem nenhum histórico de tragédia na vida pessoal, mas de repente ela começou a ficar assim. Pode até ser uma crise de pânico ou um transtorno de pânico já instalado. Todo mundo diz, ela só tem evidências de que o desfecho daquela festa, daquela entrevista de emprego, o desfecho daquela iniciação maçônica, porque provavelmente temos maçons aqui, o desfecho daquela festividade na instituição social que ela quer, tudo vai correr bem, mas ela fica inquieta, ela continua se preocupando. Então, o que é que está por detrás dessas preocupações? Um desejo de parecer sempre bem? Uma dificuldade em aceitar os próprios fracassos? Em lidar com os erros, com os equívocos? Porque só quem tem tudo sob controle é Deus. E tem muita gente que quer tomar o lugar dele. Programa uma coisa, uma praia no final de semana. Chove, a não ser que eu vá e curta da praia debaixo de chuva. Marca um compromisso e pego esse trânsito maravilhoso de Nova Iguaçu. Pronto, vou chegar atrasado, mas é involuntário. Então, hoje em dia eu tenho que sair pelo menos com 40 minutos, se está sendo generoso, 1 hora pelo menos. Então tá bom, 1 hora, para podermos chegar no devido horário. Então há coisas que fogem ao nosso controle. E até hoje, com milhões de coisas fugindo ao nosso controle, a gente está aqui, Vivi da Silva. Né? A gente está aqui, gozando de boa ou de relativa saúde. Com algumas contas para pagar e com outras em dia, mas estamos aqui. Por que querer ter o controle de todas as variáveis e viver essa neurose de ser Deus? Sempre imagino o pior, mas tem gente que é assim. Eu acho que quando eu saí, eu deixei meu carro lá fora, eu acho que já roubaram. Não, eu vim para cá e esqueci de tomar o meu remédio. É capaz de eu ter uma crise aqui no salão. Pelo amor de Deus, não tenha. Se houver algum médico de plantão, por favor, levante o braço, porque você vai socorrer esse indivíduo. Então pensa sempre o pior. São pessoas, muitas das vezes, autodestrutivas. À luz da psicossomática, eu fico pensando nas doenças autoimunes. Sem querer generalizar, mas eu fico me perguntando o que há de autodestrutivo que faz com que o sistema imunológico que deveria proteger ataque. Estou inconscientemente me atacando e não estou generalizando. Há doenças autoimunes que não necessariamente seguem o curso das reflexões que eu estou fazendo aqui. Crenças de uma pessoa preocupada. E as crenças, elas são inconscientes. A preocupação é uma forma de reduzir a incerteza. Então eu me preocupo com todos os detalhes para que não haja nada que fuja ao meu controle. Mas sempre existirão variáveis que a gente não vai controlar. Não adianta eu querer achar que a preocupação excessiva reduz a incerteza. O que reduz a incerteza é a preocupação produtiva. É eu tomar medidas para minimizar a possibilidade de fracasso, de frustração. A preocupação gera um sentimento de responsabilidade. Uma vez eu conheci uma senhora que ela era tão responsável, ela morava numa casa de 3 andares. Ela tinha 2 empregos, ela lavava, passava, fazia comida
e ainda limpava a casa. 2 filhos e um marido. Mas onde a senhora encontra tempo para isso tudo? Não, eu tenho que encontrar tempo. Excessivamente responsável. Podia pagar uma secretária, mas ela fazia questão de fazer isso tudo. E por quê? Porque ela não vivia bem com seu marido. Então, ocupar-se e preocupar-se era uma forma de fugir da realidade. As minhas preocupações me fazem evadir-me da realidade. Necessita sempre de mais informações. Mas, doutor, peraí, o senhor já me pediu esse exame, o senhor não vai me pedir, não, uma colonoscopia, um exame de sangue básico, basiquinho, doutor? O último que eu fiz só faz 3 meses. Mas já quer um outro exame? Claro que há doenças que necessitam de exames periódicos, mas se você está são, pratica esportes, se alimenta bem, dorme bem, ganha bem, vive bem, a família está em harmonia, quer sempre mais informações, porque sempre coloca sob suspeita o diagnóstico médico ou uma informação que o tranquilize. Mas existe também o oposto, aquele que não quer nem saber de médico, que não está nem aí para problemas de saúde. Então esse, quando tiver, vai ter mesmo de verdade, né? E vai ser definitivo, porque não tem cuidados preventivos mínimos. A preocupação dá a sensação de ter controle. Controle excessivo, muitas das vezes, eu já me deparei com pessoas com transtorno de pânico, muitas das vezes, não em todas, excessivamente controladoras. E o que é que se tem numa crise de pânico? Descontrole. Sensação de que vai morrer, de que vai desmaiar, sensação de que vai enlouquecer. Há uma perda de controle. Ué, então a doença está vindo para essa criatura controladora perder o controle? Não, mas para ela rever sua forma de controle. Escolher novas possibilidades para controlar o que pode ser controlado. O que não dá é para continuar vivendo como eu vinha vivendo. Toda doença carrega uma mensagem cifrada que a gente precisa decodificar. Decodificando, ela deixa de nos incomodar como nos incomodava. As piores maneiras de lidar com as preocupações. Frear os pensamentos. Não há como. A nossa mente é dinâmica. Os pensamentos fluem incessantemente pela nossa cabeça. Não há como querer controlar e só ter pensamentos bons. Quem de vez em quando não sente vontade de pular no pescoço do outro? Ou de dar um soco no outro? Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi num comércio aqui de Nova Iguaçu. Estava lá comprando algumas coisas, de repente me vem um sujeito e eu não me fixo nele. Apenas observo, porque eu estava com a mente distante, que ele carregava uma criança nos braços. E ele se posta bem diante de mim. Eu continuo abstraindo a figura dele, mas vejo a criança. E vou confessar a vocês o pensamento que passou pela minha cabeça. Olha que pensamento louco. Confesso publicamente. Se eu desse um soco nessa criança, esse homem me matava. Aí eu pensei assim, mas por que eu daria um soco numa criança? Se eu não faço isso com os meus filhos? Se eu nunca fui de brigar, por que um soco numa criança no colo de um pai? E deixei o pensamento fluir. Nisso, me chamam para fazer a entrega do que eu fui comprar. E ainda com esse pensamento na cabeça, eu me posto então de frente para o sujeito. E aí eu foco a imagem física dele. Ele estava com uma camiseta, com os braços bem trabalhados na academia, tatuados, e na camiseta escrito Jiu-Jitsu. Falei, bom, tudo me leva a crer que eu entrei no campo de energia desse sujeito. E captei essa coisa do soco, da violência, que não é minha, mas estava presente, impregnado possivelmente nele. Não que todo mundo que lute jiu-jitsu seja violento. Há professores de jiu-jitsu, alunos de jiu-jitsu que veem isso uma arte, uma filosofia, e não usam para outros fins.
Mas naquele momento, quero crer que eu entrei no campo de energia do sujeito. E me veio essa coisa do soco. Se eu ficasse nesse instante me punindo e achando que eu sou uma pessoa extremamente violenta, eu teria que não apenas fazer terapia quando necessário, eu teria que estar permanentemente em terapia. Meu Deus, o que é isso que está emergindo dentro de mim? Então todos nós temos pensamentos estranhos de vez em quando. Deixemos que eles passem e que eles possam ir embora, porque senão a gente segura o pensamento e ele se mistura com a nossa maneira de pensar, com os nossos valores, e daqui a pouco a gente está botando chifre em cabeça de cavalo. Coletar informações excessivas, já falamos. Checar repetidamente. Já viu que as portas estão fechadas, inclusive a da cozinha, a da sala. Aí deita e levanta e vai lá checar novamente. E o prédio é um prédio altamente seguro. Para chegar lá tem que passar por um monte de portões blindados. Mas você já não conferiu? Precisa conferir novamente? Você ligou o alarme do carro acendeu. Vai ter gente que ainda vai lá, abre, ou então aperta de novo. Claro, nos dias de hoje é bom dar uma checada a mais. Mas cuidado para que isso não seja uma coisa excessiva, para não configurar um transtorno obsessivo compulsivo, um toque. Alienar-se com drogas, álcool e comida. Então estou infeliz no casamento, começa a descontar na comida. E come. Ou então desconta nas compras, vira um comprador compulsivo. E curiosamente essas doenças acabam afetando mais as mulheres. Dada a fragilidade ou dadas as nossas exigências masculinas sobre as mulheres. Então a mulher acaba sendo muito mais exigida, né? E a mulher tem uma jornada tríplice: casa, trabalho e salão de beleza, para poder agradar ao marido. Tentar causar sempre uma boa impressão. Perco a espontaneidade, perco a autenticidade, porque eu quero causar um impacto. Deixo de ser eu mesmo e invento um tipo, como um ator que representa um papel. A inautenticidade é um auto-boicote. Quantas das vezes eu me firmo em figuras conhecidas que cantam, porque eu estou começando a cantar, não canto mais do meu jeito, canto do jeito do fulano. Isso é uma projeção. Então busco um vulto muito bem sucedido, mas perco a minha autenticidade, porque eu quero causar uma boa impressão. Aí eu vou naquela festa e ninguém me nota, pronto, entro em depressão. E ninguém me notou. Então no fundo eu queria era ser notado. Volto a dizer, eu não queria estar bem com aquela roupa. Exigir certeza, remoer indefinidamente. Há pessoas que às vezes reclamam que seus pais foram muito austeros, muito rígidos. Ok, eles deram o que tinham para dar. Se não deram algo melhor, é porque não tinham algo melhor para oferecer. E poderiam inclusive estar reproduzindo o comportamento dos nossos avós. Mas o pior não é o que os nossos pais fizeram conosco. O pior mesmo é o que a gente continua a fazer com a gente. Todas as vezes que a gente culpabiliza os nossos pais, os nossos antepassados, perdendo de vista esse instante maravilhoso, esse presente divino que é o agora. Então a gente fica vivendo uma página que nunca se vira. É como se esse livro só tivesse uma única página. Evitar desconforto? Não tem como. Por mais que eu programe, eu vou viver algum desconforto. A Terra é um mundo desigual. As sociedades humanas são desiguais. Em algum lugar não vão me tratar como eu gostaria de ser tratado. Em algum lugar eu também não darei a uma pessoa o devido valor que essa pessoa merece. Então desconforto não é como a gente evitar. Recusar-se a aceitar o fato de que tem pensamentos loucos. Um pouco de loucura é muito saudável. Loucura demais
Aí a gente já tem que procurar auxílio especializado. Mas também o conceito de loucura vai variar de cultura para cultura. Normal vem do latim normalis, quem não se inclina nem para um lado nem para o outro. Quem não se inclina é quem já está na horizontal da vida, já morreu. Porque todos nos inclinamos por um time, por uma preferência sexual, por uma religião. Então, nesse sentido, exatamente, ninguém é normal. Pense um pouco, a intolerância, a incerteza é o elemento mais importante na preocupação. Vamos aceitar as incertezas e vamos transferir esse controle para quem de direito, para essa força maior. E César, o seu discurso está muito teológico e pouco psicológico, mas é o discurso da psicologia transpessoal, essa psicologia que faz fronteira com os aspectos transcendentais da vida. É a quarta força em psicologia. Sua preocupação é como um protesto contra a realidade. A gente não aceita a realidade, por isso se preocupa. Mas tudo o que acontece na realidade é uma conspiração contra mim? É alguém querendo puxar o meu tapete? Então eu estou me sentindo uma vítima do destino. Parece que há uma conspiração para que eu seja infeliz. Não. O grande conspirador sou eu mesmo. Eu é que conspiro contra a minha felicidade. Quando eu exijo dos outros o que eu exijo de mim. Quando eu quero me realizar por intermédio dos outros. Quando eu quero que todo mundo me faça feliz, mas eu não me preocupo em fazer ninguém feliz. Ou se tento fazer, quero reciprocidade no mesmo diapasão. Muito da preocupação é uma tentativa de evitar as próprias emoções. É um não fazer contato com as emoções. Então a gente fica só no campo do racional, se preocupando, listando preocupações. Ao exigir soluções perfeitas, você continuará a duvidar de tudo. Nada irá satisfazê-lo. Acabará se sentindo sem esperanças. Associará imperfeição com fracasso. Nós somos seres inacabados, não somos seres imperfeitos. E se somos inacabados, somente nós podemos concluir essa obra-prima que Deus iniciou e que nós precisamos acabar. Dar os adornos, esculpir, acabar de dar aí os últimos retoques que faltam em nós. As melhores maneiras de lidar com as preocupações. Então vamos lá. Aceite a realidade para depois tentar mudá-la. Então eu aceito que eu fiquei viúva, eu aceito que eu me separei, eu aceito que eu perdi muito dinheiro nessa transação financeira, eu aceito que um acidente me tirou um membro, uma perna, um braço, eu aceito que minha mãe morreu. Eu não me revolto contra isso. Isso quer dizer que eu tenha que afirmar que eu sou feliz nisso tudo? Não. Mas eu não preciso continuamente afirmar que eu sou infeliz, porque tudo isso aconteceu no meu caminho. Que outras coisas mais não me foram tiradas, e que são uma fonte de sustentação, de nutrição para o meu coração. Eu preciso me fixar nisso. E preciso me aceitar como eu sou, porque é no momento em que eu me aceito como sou que eu me torno capaz de mudar. Se eu viver continuamente querendo ter o cabelo daquela mulher, eu nunca vou ser feliz com o meu. Se eu viver desejando ter o corpo atlético daquele personal, eu nunca vou ser feliz com o meu corpo. Ah, mas eu não posso admirar? Claro que eu posso. Mas daí a querer ter o corpo dele, então como é que ele vai fazer? Como é que ele vai tirar o corpo dele para me dar? Mas eu posso trabalhar com ele? Claro. Posso frequentar um bom salão, fazer um bom tratamento capilar? Claro que sim, né? E os cabelos normalmente são o ponto fraco das mulheres. Veja fracasso como oportunidade. Experimente as emoções em vez de evitá-las. Evite ficar se comparando. Mas fulano foi meu colega de infância, hoje é juiz, é desembargador, hoje é um empresário, e eu? Mas fulano seguiu uma trajetória distinta da sua. Não, fulano
é um psicólogo ou uma psicóloga, está sempre com muitos clientes, e eu. Você também é um bom profissional, uma boa profissional. São escolhas que as pessoas fazem e que nós fazemos. Tem médico que a gente não vai, tem outros que a gente faz questão de ficar, inclusive, na fila de espera. Ué. Então, viver se comparando não é bom, porque ou a gente se sente um zero à esquerda, ou a gente se sente tentado a se julgar melhor. Somos seres singulares, somos únicos. Deus não nos criou em série, como canetas, como carros que saem de uma fábrica. Somos originais. E nem sempre tem peça original para repor quando as peças ficam gastas. Identifique as preocupações produtivas e as improdutivas. Estamos caminhando para o fim. Conclusões do psicólogo inglês, Dr. Engler, sobre as causas da ansiedade após 2 anos de estudo, utilizando uma ampla amostragem de indivíduos. Vamos lá. Preocupação por coisas que nunca chegam a acontecer, 40%. Preocupação por coisas que nenhuma força conseguiria mudar, 35%. Preocupação por coisas que no fim acabam dando certo, 15%. Preocupação sem nenhum motivo válido, 8%. Preocupação por coisas que realmente merecem atenção, 2%. Conclusão: em 98 de 100 casos, preocupamos à toa. E aí, a indústria dos ansiolíticos vai lucrar absurdamente conosco, dos ansiolíticos e dos antidepressivos. E nós, terapeutas, vamos ter os nossos consultórios cheios. Ué, César, mas não é tudo isso que você quer? Eu preciso trabalhar, como os meus colegas que estão aqui. Mas a gente não precisa trabalhar fomentando nem reforçando a doença de ninguém. O que o profissional da saúde deseja é que todo mundo tenha saúde plena. Porque desejar isso para os outros é afirmar a nossa própria vontade de sermos criaturas saudáveis. E para a gente ir encerrando, olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, pois se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Foi o grande profeta Galileu que nos disse isso. Mas também o nosso convidado desta noite, o nosso amigo João Prado, escreveu certa feita algo mais ou menos assim: todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo, corre, busca Deus depressa, é a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tempo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou a soda fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, que a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa, e o importante é se dar o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2, sua força é de 2, basta crer e enfrentar. Toca barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que se julga tão só nesse mundo e sente um tédio profundo. Dá um jeito na vida, busque esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto, que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, vem comigo cantar e sorrir de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi vocês!
Boa noite, que prazer, muito obrigado pelas palavras carinhosas. Gente, eu sou um apaixonado pela vida, talvez por isso que eu procurei passar essa mensagem de otimismo, de fé, de esperança, porque a vida é um encanto. Eu começaria dizendo uma poesia que o mar na cava de casa estava tão florido e eu saía pela manhã para trabalhar e eu fiquei emocionado e saiu uma poesia assim: Senhor, muito obrigado pelas flores que deixaste no caminho onde eu passo todo dia, pelas pétalas no chão perfumadas tão macias. Ah, Senhor, a sensação num tapete por que não fora posto que eu seguia, pelo sol resplandecente que surgiu nessa manhã glorioso, comovente. Ah, Senhor, muito obrigado pela brisa do meu rosto, pela tarde do sol posto, pelo céu tão estrelado. Senhor, muito obrigado. Ah, Senhor, por cada amigo, cada peito, cada brilho, os que me telefonaram, os que vieram, me abraçaram, os colegas de trabalho, todos eles ajudaram a cumprir minha missão. Ah, Senhor, pela canção, pela água, pelo pão, pelo sim, pelo não, pela rosa em botão, pela paz de cada irmão, pelo dia abençoado. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo ar que sustenta a minha vida, pela fé fortalecida, pela força dos meus braços. Obrigado por meus passos, por meu lar, minha família. Ah, Senhor, que maravilha! Tenho tanto a agradecer que às vezes na oração ponho minha reflexão: o que fiz para merecer? Só, Senhor, tua bondade e tua generosidade fazem me compreender. E por isso, meu Senhor, muito obrigado. Obrigado pela estrada percorrida, pelo sonho acalentado, pela história colorida. Obrigado pela vida, Senhor, muito obrigado. Nós temos é que agradecer tudo que temos, não é? A gente tem tanta coisa nos ajudando a viver. Eu digo que a gente não agradece. O fato de nós despertarmos e pôr os pés no chão já não seria motivo para agradecer o pão, ou que pela manhã, a pasta de dente, o sabonete, a água na torneira, enfim, tudo é motivo para agradecer. Brindar a vida. Vamos brindar juntos? Eu não preciso de um motivo especial para brindar. Eu brindo a vida. Uma rosa, uma roupa colorida, um sal, as notícias fresquinhas do jornal da manhã que mal começa, a pressa dos que anseiam conquistar, um pedaço de pão, uma canção, sucesso em quase todas as paradas, uma estrela diante dos meus olhos brilhando, a madrugada rolando, o sol madruguejando nos telhados, nas praças, nas entranhas, nas estranhas vielas, nos becos, nas janelas, nos palácios de cristal, o cal pintado a telha nos caminhos, o vinho com que brinda a própria vida, o riso, a alegria, a incontida energia que gira os motores, que gela, que aquece, que engrandece, que estremece lições a casa cheia, o sangue em cada veia que bombeia a esperança, o sorriso da criança, o dia lindo. Eu brindo o beijo, sim, dos namorados. Eu brindo o par que vai de braços dados. Eu brindo o mar calmo, vez em quando, feito a vida, e as ondas, vez em quando, feito a vida, bravejando. Os frutos madurando nos quintais. Eu brindo o leite fresco dos currais. Eu brindo essa saudade ruminando nos peitos que ainda há pouco se entregaram. Eu brindo essa esperança germinando nos olhos que ainda há pouco soluçaram. Eu brindo o sabonete, a água fria que banha o meu corpo a cada dia. Eu brindo a dor que me burila, que lapida, me torna-me humano. Eu brindo o desengano que ensina-me a ser mais de pés no chão. Eu brindo a primavera, o verão, porque é sempre uma razão para brindar. Eu brindo o abraço de um amigo, porque não há coisa melhor que o peito que se toma por abrigo para se dar. Eu brindo a chuva que lava a minha cara. Eu brindo a lua que à noite se escancara de lado. Eu brindo o telefone me buscando e a juventude que encara as problemáticas cantando. Eu brindo essa camisa que me veste, eu brindo o cafezinho. Eu brindo esses sapatos que me calçam defendendo meus pés pelos caminhos. Eu brindo o tamborim, a geografia, o diesel. Eu brindo o dia assim que ele começa, porque é sempre uma promessa de festança. Eu brindo essa esperança no meu peito. Eu brindo esse direito de pensar. Eu brindo esse pensar de qualquer jeito. Eu brindo as mãos que dão, as mãos que ajudam. Eu brindo as mãos que mudam, que constroem. Eu brindo as mãos que morrem, que edificam. Eu brindo as que suplicam e as que ficam sem cessar, estendidas em carisma de gerações para nada. Era um mendigo velho, bem velhinho,
os olhos muito azuis, corpo magrinho, as mãos tão enrugadas, coitadinho, as faces maltratadas, sem carinho, as vestes tão surradas, desânimo, futuro quase nada, miudinho, mas a fé inabalada e tão sozinho, sentou-se sobre a ponte, sobre o chão, juntou toda a ternura e devoção, e então, com muita fé, ergueu sua latinha de café e meio pão e agradeceu a Deus a refeição. Se eu pudesse fazer essa gente que chora sorrir, se eu pudesse fazer essa moça que vive a chorar nessa casa cantar, se eu pudesse ajudar o mendigo que vive na porta da igreja a pedir, se eu pudesse fazer o Flamengo ganhar, eu faria. Se eu pudesse escolher alguém para amar, amaria. Se eu pudesse fazer para Maria esquecer o outro amor, se eu pudesse buscar uma estrela no alto e lhe dar, se eu pudesse dizer para alguém que o barco levou, que eu vi outro alguém que ficou no cais a chorar sobre a rosa, a lembrança que até já murchou e deixou a saudade florir no lugar. Se eu pudesse gritar que a guerra acabou, que começou outra guerra de flores e samba, se eu pudesse dizer que o homem de guerra não é mais de guerras, é um moleque bamba que sai da avenida dando aplausos para a escola de samba. Se eu pudesse gritar que a guerra acabou, que o homem de guerra não é mais de guerra, nem sabe matar, faz versos de amor, já sente saudade, já sabe chorar. Se eu pudesse voltar a meus tempos de infância, a correr pelos campos sem fugir de ninguém, deslizar no escorrego, descer sem saber que na vida descer é vergonha também. Se eu pudesse voltar a meus tempos de infância, do arrelia feliz da figura encantada, sem saber que o engraçado palhaço da vida é também um palhaço da vida engraçada. Se eu pudesse voltar a ser de novo criança, um menino soldado a brincar de quartel, sem saber que mais tarde a ilusão findaria e eu seria também um estranho, não é? Se eu pudesse voltar a juntar meus moleques e gritar, "Pra que mandam?" O nego passando com a enxada nas costas e com os moleques fugir, e somente com o nego andasse com a gente para a gente sorrir. Se eu pudesse voltar a correr pela rua atrás de pipoca e o dinheiro não dá, e eu voltar pela rua sem pipoca a chorar. Se eu pudesse ter asas, voar pelo mundo, diria quem chora que a festa já vem. E levaria alguém para quem chora, e uma rosa, e uma estrela também. Pois quem tem uma estrela no mundo, uma rosa e um alguém para amar, eu acredito que nada mais queira, nada mais é preciso ganhar. Se eu pudesse gritar que a canção que venceu foi a canção realmente mais linda, e dizer para quem o poeta morreu que o amor do poeta não morre e não finda. É feito esse vinho do porco, é gostoso, e é mais gostoso, mais velho ainda. Se eu pudesse o ódio arrancar do coração dessa gente que odeia e o amor implantar, se eu pudesse eu iria buscar alguém para alguém que vive a esperar. Se eu pudesse, ninguém sofreria, não haveria o apito da barca, nem um adeus no cais haveria. Se eu pudesse viver concebendo que o mundo é uma festa, que a vida é encantada, que ninguém é infeliz, que só há risos, mas nada, que é tempo de festa final, sem saber que não há chapeuzinho vermelho e que todo mundo quer ser lobo mau. Se eu pudesse, meu Deus, depois de uma briga, Maria sorrindo, me amando de novo, tão linda, tão pura, com vestes de briga rolando na face, sorrindo para mim, eu pegaria essa lágrima quente, essa gota de esprim, para pôr num anel, para todos saberem que eu não fiz faculdade de felicidade, mas sou bacharel. Se eu pudesse fazer tanta coisa, eu faria, misturaria rosas e estrelas, e as rosas e estrelas juntava Marias, e depois que as misturasse, daria um doce que as separasse. Se eu pudesse ver essa gente sorrindo, com festa nos olhos, sabendo que a dor e o pranto passou, se eu pudesse gritar com Maria nos braços, minha gente, meu mundo, a guerra acabou.